Você termina toda a oração com a palavra amém. E aprendeu, em algum momento, que amém significa assim seja. Só que assim seja não é hebraico. É uma tradução grega, feita quase 3 séculos antes de Cristo, e ela trocou uma coisa por outra. O hebraico não está pedindo que algo aconteça. Ele está afirmando que algo já está firme. A diferença entre as duas frases é a diferença entre um desejo e um testemunho. No Antigo Testamento, a palavra amém aparece cerca de 30 vezes e quase nunca, onde você imagina, quase nunca fecha uma oração individual. Onde ela aparece com mais força, responde a acusações. A maior concentração está dentro de um único capítulo, Deuteronômio 27. A cena é essa. Israel acabou de atravessar o Jordão. Antes de tomar posse da terra, Moisés dá uma ordem estranha. As 12 tribos devem se dividir em 2 grupos e subir 2 montes que ficam um de frente para o outro, separados por um vale estreito. O Monte Gerizim de um lado, o Monte Ebal do outro. 6 tribos sobem um monte, 6 sobem o outro. No fundo do vale, entre os 2, ficam os levitas. E então os levitas começam a gritar. 12 sentenças, uma por vez, cada uma descrevendo um crime cometido em segredo. Quem muda de lugar, o marco de pedra que divide o terreno do vizinho. Quem engana o cego no caminho. Quem torce o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Crimes que ninguém vê. Crimes sem testemunha. Depois de cada sentença, o povo inteiro responde uma única palavra: amém. Pare um segundo no que está acontecendo ali. Aquele povo não está desejando que a maldição caia sobre outra pessoa. Ele está aceitando ficar debaixo dela, está assinando embaixo. E ninguém deseja uma maldição sobre a própria cabeça. É aqui que a tradução assim seja começa a rachar. Porque assim seja é um pedido. É o que você diz quando quer que uma coisa aconteça. Mas aquele povo, no vale, não estava pedindo nada. Estava declarando que reconhecia o acordo como válido, inclusive contra si mesmo. O mesmo uso aparece em número 5. Diante de uma acusação, a mulher responde amém ao sacerdote. É linguagem de tribunal, não de devoção. Reparem em uma coisa que atravessa a Bíblia inteira e que quase ninguém nota. Amém é sempre resposta. Alguém fala primeiro, Deus, a lei, o sacerdote, e só então vem o amém. Mesmo quando a palavra abre a fala de alguém, como Benaia respondendo a Davi na coroação de Salomão, ela está respondendo a algo que acabou de ser dito. Em todo o Antigo Testamento, ninguém usa amém para introduzir uma afirmação própria. A palavra pressupõe que algo já foi dito e que esse algo já está firme antes de qualquer resposta humana. O acordo não fica de pé porque o povo concordou. O povo concorda porque o acordo já estava de pé. Essa ordem, primeiro a palavra de Deus, depois a resposta do homem, é a espinha dorsal de tudo o que vem a seguir. Guarde isso, porque daqui a pouco alguém vai inverter essa ordem e a inversão vai ser o ponto mais importante deste vídeo. Agora vamos ao que essa palavra é por dentro. Amém é formada por 3 letras. E em hebraico, 3 letras não formam apenas uma palavra. Formam uma família inteira de palavras, todas carregando a mesma ideia central. As 3 letras de amém carregam a ideia de firmeza, de algo que sustenta peso sem ceder. Você encontra essas mesmas 3 letras em lugares que não têm nada de religioso. Em 2 Reis,
quando o texto descreve o templo sendo desmontado para pagar tributo, uma palavra dessa família nomeia os batentes das portas. Os batentes, as peças verticais que seguram a porta e aguentam o peso dela. Em 2 Samuel, a mesma família nomeia a ama de leite, a mulher que carrega a criança no colo e não deixa cair. E em Êxodo, capítulo 17, acontece o uso mais visual de todos. Israel está lutando contra Amaleque em Refidim. Enquanto Moisés mantém as mãos erguidas, Israel vence. Quando os braços baixam, Israel perde. Arão e Hur sentam Moisés sobre uma pedra e sustentam os braços dele, um de cada lado. E o texto diz que as mãos de Moisés ficaram emuná até o pôr do sol. Emuná é a palavra que a sua Bíblia traduz como fé em dezenas de outros versículos. Aqui, ela descreve 2 braços que não caem. Isso muda tudo. Emuná não é uma emoção, nem intensidade de sentimento. É firmeza debaixo de carga. É a qualidade do batente, da ama de leite, do braço sustentado. Quando o profeta Abacuque diz que o justo viverá pela sua emuná, ele não está descrevendo algo que acontece no peito. Está descrevendo algo que segura peso. É o mesmo princípio que encontramos quando investigamos Davar, a palavra por trás do que chamamos de 10 mandamentos, e que significa palavra e acontecimento ao mesmo tempo. O hebraico não separa o que é dito daquilo que fica de pé no mundo. Uma palavra firme é uma palavra que aguenta peso. E isso desmonta de passagem uma história que circula bastante na internet. A de que Amém seria o nome do deus egípcio Amon, contrabandeado para dentro da oração cristã. O problema dessa história é simples. Amém não é um nome próprio importado. É uma palavra hebraica comum, formada pelas mesmas 3 letras que produzem batente, ama de leite, firmeza, fiel e verdade. Se Amém viesse do Egito, os batentes do templo também viriam. A família de palavras é interna à língua e existia em hebraico e nas línguas irmãs, sem depender de contato com culto egípcio nenhum. Não há contrabando. Há uma tradução ruim que apagou o sentido original e deixou espaço vazio. E espaço vazio sempre atrai explicação inventada. Se você abrir um dicionário de teologia do Antigo Testamento e procurar essas 3 letras, vai encontrar todas essas palavras listadas juntas, debaixo da mesma entrada: firmeza, apoio, confiabilidade, fidelidade, verdade. São dezenas de palavras derivadas dessas 3 letras, e nenhuma delas tem a ver com desejo ou expectativa. Todas têm a ver com sustentar carga. O verbete não separa o vocabulário religioso do vocabulário doméstico, porque o hebraico também não separava. O batente e a fé são a mesma coisa dita em contextos diferentes. Essa família de palavras aparece em 2 versículos que a maioria dos leitores nunca conectou. O primeiro é Gênesis 15, 6. Abraão está sem filhos, velho, e Deus promete uma descendência impossível. O texto diz que Abraão creu no Senhor. O verbo ali é dessa mesma família. Abraão se firmou naquilo. Ele se apoiou na promessa como quem se apoia num batente. O segundo é Isaías 7:9. E no hebraico, ele é um jogo de palavras que nenhuma tradução consegue reproduzir. O profeta fala ao rei diante da ameaça de invasão e diz, usando a mesma família 2 vezes: se vocês não se firmarem, vocês não ficarão firmes. Quem não se apoia, não permanece de pé. Agora, a pergunta que ficou em aberto lá no começo. Se Amém quer dizer firmeza, de onde saiu assim seja? De uma tradução. E dá para localizar essa tradução no tempo
e no mapa. No terceiro século antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, um grupo de tradutores judeus verteu o Antigo Testamento hebraico para o grego. Quando chegaram naquele vale, entre os dois montes, com o povo respondendo amém a cada sentença, eles precisaram escolher uma palavra grega para aquilo. Escolheram genoito. Genoito é uma forma que o grego usa para desejos. É o jeito de dizer que aconteça, tomara que seja assim. É a mesma construção que um grego usaria para desejar bom tempo antes de uma viagem. E foi essa palavra que atravessou. Do grego para o latim, virou fiat. Do latim para as línguas da Europa, virou assim seja. E chegou ao português exatamente assim, 2000 anos depois, impressa na sua Bíblia, entre parênteses, no rodapé. Repare no que aconteceu no caminho. O hebraico dizia, isto é firme, eu me apoio nisto. O grego passou a dizer, tomara que isto aconteça. Uma declaração virou um pedido. Um testemunho virou uma esperança. A palavra mais sólida do vocabulário hebraico foi traduzida para o modo verbal da incerteza. E é exatamente aqui que Jesus faz uma coisa que ninguém fazia. Nos evangelhos, ele não usa amém no fim da frase. Usa no começo. Amém, eu vos digo. E em João, sempre dobrado. Amém, amém. Lembra da ordem que eu pedi para você guardar? Amém era sempre resposta, nunca a abertura de uma afirmação própria. Ao colocá-la na frente das próprias palavras, sem nada anterior a que responder, Jesus não está concordando com ninguém e não está pedindo nada a ninguém. Está declarando que aquilo que ele ainda vai dizer já está firme antes de sair da boca. Não é tomara, é isto sustenta peso. E o fecho está em dois lugares. Em Isaías 65, Deus é chamado de o Deus do Amém, o Deus da firmeza. E no Apocalipse, Jesus se apresenta com essa palavra como nome próprio, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ninguém se apresentaria como o assim seja. E aqui aparece o princípio que atravessa tudo isso. Uma palavra que descreve realidade e uma palavra que descreve vontade não são intercambiáveis. Quando você diz assim seja, quem sustenta a frase é o seu desejo. E desejo não sustenta nada. Quando você diz amém no sentido hebraico, quem sustenta a frase é aquilo em que você se apoiou. E a firmeza não vem de você, vem do batente. A tradução grega não trocou apenas uma palavra, ela deslocou o peso do objeto para o sujeito. E esse deslocamento é, provavelmente, o motivo de tanta gente medir a própria fé pela intensidade do que sente, em vez de medir pela solidez daquilo em que se apoia. 3 coisas para levar deste vídeo. Primeira, amém não é um pedido. É uma resposta jurídica, dada por quem reconhece um acordo como válido, inclusive quando o acordo pesa contra ele. Segunda, as 3 letras de amém formam a família de palavras da firmeza. Batente, ama de leite, braço sustentado, emuná. Fé, no hebraico, é uma palavra de engenharia, antes de ser uma palavra de sentimento. Terceira, assim seja, não veio do hebraico. Veio de uma escolha de tradutor em Alexandria, no 3º século antes de Cristo, e sobreviveu em português por inércia. Se este tipo de investigação interessa a você, o clube de membros deste canal recebe as notas completas de cada episódio, os versículos que ficaram de fora por tempo, as passagens paralelas e o material de pesquisa que sustenta cada afirmação. O link está na descrição. Na próxima investigação, por que o grego do Pai Nosso pede perdão de dívidas e não de pecados? E o que muda na oração inteira
quando você lê a palavra que Jesus realmente usou. E me responde nos comentários. Você aprendeu que amém significa assim seja? Se sim, foi na igreja, foi no rodapé da Bíblia, ou você nunca chegou a perguntar de onde vinha?